Então, boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Agradecer a vossa presença, um cumprimento especial à senhora Ministra Ana Mendes Godinho, que nos vai hoje, era para nos apresentar um PowerPoint, mas infelizmente temos aqui uma dificuldade com os meios informáticos, sobre o tema que releva da aplicação da medida da gratuitidade das creches, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal tem a palavra para apresentar então o requerimento com o tempo de 5 minutos. O Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento os Srs. Deputados. E faria agora um breve histórico de como nasceu esta medida da gratuitidade das creches. Ela foi apresentada, embora tivesse sido discutida antes, foi apresentada como uma promessa eleitoral do PS. Na altura, eu, pelo menos, fiquei com a ideia que seria uma medida de creches gratuitas de forma abrangente. E essa era a versão eleitoral, a versão de janeiro de 2022. Depois houve um processo, também legislativo, e algures no tempo, entre setembro de 2022 e janeiro de 2022, ficou claro que essa medida de gratuitidade das creches era uma medida que se aplicava apenas às crianças nascidas a partir de setembro de 2021, deixando, portanto, de fora todas as outras. E isso ficou claro depois com o enquadramento legal que lhe foi dado, com a intenção de aplicação a partir de setembro de 2022. Mas chegamos a setembro de 2022 e constatamos que essa medida não era aplicável a todas as crianças que tivessem nascido depois de setembro de 2021. Porquê? Porque a possibilidade de beneficiar dessa medida estava limitada à existência de vagas contratualizadas ou protocoladas com as IPSS. E, portanto, houve uma primeira promessa eleitoral que parecia mais abrangente do que aquela que veio depois a ser concretizada em termos de legislação, e mesmo a que foi concretizada em termos de legislação veio a não ser tão abrangente, porque na prática estava limitada à existência das vagas do protocolo. E, portanto, nós tivemos, e fomos perguntando, tivemos alguma dificuldade em saber, na verdade, quantas crianças estavam abrangidas por essa medida, quantas famílias estavam a beneficiar dessa medida. O processo foi andando e já desde o verão, eu creio que foi em agosto que essa possibilidade se pôs pela primeira vez, o Governo, a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado falavam, eu penso que o próprio Primeiro-Ministro também na altura, de que poderia haver um alargamento da medida, incluindo vagas que existissem em creches privadas. Mas o tempo foi andando e nós chegamos a janeiro de 2023 sem que essa medida fosse, pelo menos, completamente concretizada e, portanto, àquela versão de janeiro de 2022, nós chegamos a janeiro de 2023 com uma sucessiva evidência de que aquela medida inicial, que tinha sido propagandeada, foi tendo sucessivas aplicações mais restritas, seja pela própria lei, seja pela aplicação prática, por questões práticas, foi sendo aplicada de forma mais restrita. E, portanto, também aqui na questão das creches gratuitas, o Governo do Partido Socialista apresenta um resultado que é inferior àquilo que foi a promessa feita, não é uma originalidade, é uma questão recorrente neste Governo do Partido Socialista, que é a propaganda e a promessa é sempre muito efusiva e a concretização, a execução, é sempre muito abaixo daquilo que foi a promessa. Eu lembro que em setembro havia outdoors pelo país com a questão das creches gratuitas, mas não falava desta questão de que havia crianças nessa altura que, embora fossem elegíveis e cumprissem pelo menos o critério de terem nascido depois de setembro de 2021, continuavam sem vaga,
porque não foram incluídas na altura as creches privadas. E, portanto, este é o cenário, como digo, é um cenário comum nas medidas do Partido Socialista. Eu lembro também o que foi a promessa do maior aumento de pensões de sempre que foi feito aos pensionistas e depois qual foi a execução prática e qual tem sido a execução prática. Portanto, estamos perante algo que é comum, de facto, esta abordagem do Partido Socialista, extraordinários na propaganda, medíocres na execução. Face a este todo cenário, aquilo que justifica este requerimento que aqui estamos agora a apresentar relativamente à medida das creches é fazermos um ponto de situação e percebermos com a Sra. Ministra, de facto, qual foi a execução deste programa, qual é o ponto de situação atual, e é isso que procuraremos esclarecer com o contributo, obviamente, da Sra. Ministra e com as perguntas que oportunamente faremos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. E agora tem a palavra a Sra. Ministra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos, naturalmente. E penso que aproveitaremos também este momento para fazer, de facto, aqui um balanço sobre a implementação desta medida que, curiosamente, vimos aqui hoje, aliás, discuti-la pela mão e com o pedido da Iniciativa Liberal, curiosamente o único partido que votou contra esta medida na Assembleia, não deixa de ser curioso, mas com certeza, ainda bem, venham mais vale tarde do que nunca aderirem à importância e de facto, ao reconhecimento de como esta é uma medida essencial e transformadora do país e também, claramente, transformadora das nossas crianças. Começaria, naturalmente, por fazer aqui uma breve apresentação, depois poderei partilhar com os senhores deputados quando for desbloqueado ali o problema informático, naturalmente, mas procurando também contextualizar esta medida nesta que tem sido uma estratégia que temos assumido, de facto, de uma forte prioridade no investimento às crianças e no investimento nas famílias com crianças. Se olharmos de um ponto de vista global da mobilização de recursos financeiros para as famílias com filhos, percebemos e é notório a evolução do ponto de vista de investimento do Estado Social nas famílias com crianças. Só para termos uma noção, o Orçamento de 2023, agora no seu início de execução, tem 1.800 milhões de euros dedicados às famílias com crianças. Isto significa que, se fizermos uma comparação com o ano passado, para também termos noção do que é a evolução, são mais de 280 milhões de euros do que o ano passado, portanto, aqui reforçando esta prioridade que temos dado ao apoio do Estado Social para a mobilização de instrumentos para as famílias, e se compararmos com 2015, naturalmente, pelas razões, nomeadamente aqui de avaliação do ciclo, perceber que isto significa mais 740 milhões de euros, na prática mais 70% de investimento no apoio social dado pela Segurança Social às famílias através dos encargos e dos apoios aos encargos familiares. Só para termos também noção, se tentarmos desagregar para perceber porque é que também surge a gratuidade das creches, esta medida decisiva de apoio às famílias, esta é de facto uma medida em que procuramos que, através desta mobilização deste instrumento, procurássemos apoiar os jovens, as famílias que decidem ter crianças, para que o custo da creche desapareça da equação das preocupações das famílias com crianças. É uma medida a par de outras, como têm presentes, nomeadamente o reforço do abono de família e o reforço do abono de família, aquilo que concretizamos com este orçamento de 23, cumprindo promessas, Sr. Deputado, é exatamente o pagamento a garantia de que qualquer criança em Portugal até aos 18 anos recebe por parte do Estado Social, seja na dimensão da Segurança Social, seja através da dedução via IRS, recebe 600 euros por mês. No caso das crianças que estão em risco de pobreza extrema, aí a garantia de que recebem 1.200 euros mês. Para termos só noção do que isto significa em termos de investimento do Estado Social nas crianças. Só para termos noção, uma criança abrangida pela Garantia para a Infância, criada em 2022, durante os seus 18 anos, enquanto criança e jovem,
vai receber, por parte da Segurança Social, 40 mil euros. Uma criança, por exemplo, que esteja no terceiro escalão, significa que nos seus primeiros 18 anos de vida, receberá 25 mil euros por parte de apoio direto à Segurança Social, seja através da Abono de Família, seja através da gratuidade das creches. Só para podermos comparar. A mesma criança, não será a mesma porque as medidas eram diferentes, mas uma criança que esteja nas mesmas circunstâncias do que uma criança que estivesse no primeiro escalão em 2015, por exemplo, significa que passa de 10 mil euros para 40 mil. Isto é um aumento de 297% da mobilização do Estado Social para aquele que deve ser o investimento prioritário, que é o investimento transformador nas crianças, que é verdadeiramente forma também de contrariarmos e de quebrarmos ciclos de pobreza. O mesmo se quisermos comparar uma criança no terceiro escalão, em 2015 recebia, ao longo dos seus primeiros 18 anos de vida, 7 mil euros, com as medidas que criámos, seja do reforço do abono, a alteração dos escalões do abono e também da gratuidade da creche, significa que passa a receber 25 mil euros durante os seus primeiros 18 anos de vida, na prática um aumento de 250%. Para termos noção o que é de facto concretizar promessas e assumir prioridades de uma forma estrutural. Naturalmente, outras medidas temos procurado implementar, como o complemento da garantia para a infância, que permite que a autoridade tributária pague o diferencial quando existe aqui uma diferença entre o abono de família e a dedução em sede de IRS, no fundo para garantir que todas as crianças, independentemente de receberem abono de família ou as famílias terem a dedução via fiscal, recebem 600 euros por ano, até aos 18 anos, por parte do Estado Social. Também grande preocupação, gratuidade das creches e, a par da gratuidade das creches, o alargamento da capacidade de resposta para conseguirmos não só que quem tem acesso hoje em dia tenha a gratuidade das creches, mas conseguirmos aumentar a capacidade de resposta neste que tem que ser um investimento de facto estrutural do nosso país para conseguirmos também acompanhar a necessidade da procura. E com o objetivo que assumimos, inicialmente até assumimos um objetivo de 10 mil vagas, mas também aqui evoluímos no sentido de aumentar até mais do que 10 mil vagas por sentirmos neste momento que é insuficiente para a necessidade da procura que prevemos nos próximos anos. Para termos também alguma informação neste momento sobre a evolução da medida da gratuidade das creches, penso que todos reconhecem, mesmo aqueles que votaram contra a sua aprovação, penso que também reconhecem a importância estratégica desta medida. Neste momento, e, Sr. Deputado, eu percebo que o Sr. Deputado julgue que 12 meses num ano é muito tempo, pois esta medida foi implementada em setembro. Passados 4 meses, neste momento temos 47.369 crianças abrangidas pela gratuidade das creches. Se fizermos uma análise destes números mais fina, cerca de 50% destas crianças são crianças que nasceram depois de 1 de janeiro de 2021 e que estão abrangidas pela gratuidade. 50% são crianças que estão no primeiro ou segundo escalão da comparticipação e que, portanto, independentemente da idade, podem ter nasceram antes de 1 de setembro de 2021, também estão abrangidas pela medida, porque nós procurámos que a medida fosse implementada de uma forma faseada, mas garantindo desde logo 2 níveis de preocupação. Garantir a universalidade, portanto, todas as crianças que nasceram depois de 1 de setembro de 2021 aderirem, independente do rendimento dos pais, para ser exatamente uma medida transformadora e abranger todas as crianças, mas também com discriminação positiva logo à partida para as crianças de famílias com rendimentos mais baixos e aí, independentemente da idade, terem esta gratuidade também desde o momento de início desta medida. Esta medida é claramente uma medida de política pública assumida e com finalidades muito bem identificadas e definidas. Desde logo, é uma medida pública de política pública para incentivar a natalidade, naturalmente, é uma medida de política pública para a promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, é uma medida para combate aos ciclos de pobreza, que muitas vezes são os mais difíceis de combater, para garantir igualdade de oportunidades a qualquer criança, independente de que contexto
socioeconómico em que nasça ou de qualquer sítio do país onde nasça, para garantir que desde o início as crianças têm acesso ao mesmo tipo de sistema coletivo de integração. Mas também é uma medida também de promoção de igualdade da presença e da participação das mulheres no mercado de trabalho, também permitindo aqui, de alguma forma, acelerar a necessidade que temos de contrariar, muitas vezes, algumas situações históricas, culturais, de muitas vezes as próprias mulheres terem mais dificuldade de entrada no mercado de trabalho, precisamente por inexistência de capacidade de resposta social ao nível de acompanhamento das crianças. Também por ser uma medida de política pública, é uma medida que tem regras. Regras que implementámos desde um primeiro momento para a rede do setor social e solidário, com quem a Segurança Social tem protocolos, desde sempre, mas também no alargamento que fizemos às creches do setor privado, precisamente para garantir que cumprem estas regras, porque estas são as regras que concretizam exatamente os objetivos de política pública de transparência, de igualdade de acesso e de garantia também de discriminação positiva e de prioridade, critérios de prioridade, em algumas crianças por terem situações de alguma vulnerabilidade ou fragilidade que precisem. Naturalmente, Sr. Presidente, deixa só terminar aqui a apresentação muito rapidamente. Eu depois poderei dar mais informações, nomeadamente sobre distribuição geográfica, para percebermos onde é que está a acontecer mais, mas queria só também deixar aqui alguma informação que eu penso que é também útil sobre o alargamento da rede das creches, do que estamos a procurar também alargar a capacidade. Como sabem, em janeiro começou o alargamento da medida às creches privadas, quando não existe a capacidade de resposta por parte da rede protocolada historicamente e há muitos anos entre a Segurança Social e o setor social e solidário, porque esta é uma medida que tem como objetivo responder às crianças e é uma medida que não tem qualquer, que não quer, aliás, não tem como pressuposto que haja lucro e, portanto, é uma medida mesmo de garantia de resposta às crianças e também só para dar esta informação, neste momento em termos de novos lugares aprovados, seja no PAR, seja no PRR, temos 6.200 novos lugares já aprovados no âmbito dos avisos que foram lançados e no novo aviso que lançámos temos neste momento 7.890 novos lugares que acrescem aos anteriores de candidaturas apresentadas. Queria também partilhar com os senhores deputados em relação ao alargamento às creches privadas. Naturalmente isto é um programa e um processo que se está a fazer de forma faseada, procurando garantir que ele acontece da forma mais eficaz possível e que responde às necessidades, mas dou também essa informação. Temos neste momento 106 creches privadas ativadas a fazerem parte do programa, já no mês de janeiro, nós começámos isto este mês, e portanto aqui com um grande trabalho para procurar também mobilizar e alargar a capacidade de resposta. Dar também a nota, a partir com os senhores deputados, que está a ser preparada, fruto também deste trabalho articulado entre todos, está a ser preparada, ultimada e testada uma app, que estará disponível na próxima semana, uma app que se chama Creche Feliz, que estará disponível para que os pais possam ver no seu concelho o que é que existe em termos de oferta disponível. Isto é um salto transformacional da forma como nós cada vez mais conseguimos também ter de uma forma transparente acesso à informação para facilitar também o recurso a respostas sociais e equipamentos sociais. Acredito que possa ser um primeiro passo, aliás, de uma grande transformação do ponto de vista de resposta. Também dizer que, no primeiro momento, esta app dará informação. Num segundo momento, o objetivo é, neste segundo momento que pensamos que estará disponível em fevereiro, esta segunda dimensão, permitirá, inclusive, fazer a reserva para a creche que os pais onde queiram inscrever as crianças. Naturalmente, à disposição dos senhores deputados para mais informações. Muito obrigada, Sra. Ministra. Informar os senhores deputados desta Comissão que, graças ao profissionalismo e à eficiência dos nossos serviços, já têm nos vossos e-mails este PowerPoint que era suposto ser aqui apresentado pela Sra. Ministra, mas que, devido a dificuldades técnicas, teve que seguir por e-mail, portanto, ficam com ele e podem mais aturadamente estudá-lo e ver, enfim, todas estas transformações que aparentemente estão a acontecer. Dou agora
a palavra à senhora deputada Mara Legriminha Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tem 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Ministra, pelos esclarecimentos que aqui nos deixou e pela atualização dos números que refletem a boa implementação de um conjunto de medidas que, no seu todo, refletem políticas públicas muito claras, colocam nas prioridades das prioridades o apoio às crianças, aos jovens, à natalidade e às famílias. E há, de facto, aqui uma grande diferença. É que todas estas políticas públicas que referiu demonstram a importância do Estado Social na vida das pessoas, desde o nascimento e ao longo da vida. E, por isso, o Estado Social é garante de promoção da igualdade de oportunidades para todas e todos, mas também é verdadeiramente o que permite garantir a liberdade para todos. Porque só somos livres quando podemos crescer em igualdade de circunstâncias, independentemente das condições sociais, das condições económicas ou do lugar onde se escolha viver. Essa é, de facto, uma enorme diferença das políticas que o Partido Socialista tem vindo a fazer, das políticas que a Iniciativa Liberal proclama. Porque bem sabemos o que acontece quando deixamos a mão invisível dos mercados ditar as regras do jogo e o que isso tem vindo a fazer exatamente àqueles que não têm o toque de Midas do privilégio, e por isso é claramente uma visão oposta que assumimos e por isso também entendemos que o cenário de confiança, de contrato social com os portugueses, se traduz num claro investimento nas pessoas, com medidas como a gratuitidade das creches, o alargamento do IRS jovem, o aumento da garantia para a infância, o aumento do abono de família, o complemento de garantia para a infância, o aumento da dedução de IRS a partir do segundo filho e ainda, por exemplo, o apoio a estudantes deslocados da sua residência ou a agenda para o trabalho digno, são medidas que no seu todo fazem a diferença na vida das pessoas, onde o Estado cumpre o seu compromisso de não deixar à sorte e nas mãos dos mercados o nosso futuro coletivo. É por isso que estas medidas, como a gratuitidade das creches, como todas as boas práticas destacam, é progressiva, tem prazos certos e transparentes, com regras, como a Sra. Ministra aqui referiu, para a implementação, e foi feita com base no diálogo e na negociação, tem sido uma medida transformadora para o país. Como disse, estas são duas visões opostas para o país e não deixa de ser estranho este requerimento de Iniciativa Liberal, uma vez que foi o único partido a votar contra esta medida, inclusive na votação final global. O que significa que, pela Iniciativa Liberal, não existiria esta medida de apoio às famílias e de garante do Estado Social, não existiria, e aliás, relembro, no debate feito em plenário, com o ainda líder da Iniciativa Liberal, que, quando da discussão, referiu e vincou bem o pensamento de Iniciativa Liberal sobre o Estado ou o papel do Estado. E cito, é que de pequenino não se torce só o pepino, dizia, também se torce esta mania de que o Estado tem de prestar todos os serviços públicos, com isso impedindo que a base de uma sociedade livre se fortaleça. Ora, para nós, para o Partido Socialista, entendemos que a base de uma sociedade livre só se fortalece com menos desigualdades e com mais oportunidades. Pelo que não deixamos de agradecer à Iniciativa Liberal este requerimento, que permite mostrar aquilo que tem sido feito e como esta medida impacta positivamente as famílias. Em 2020 foi iniciada a implementação desta medida na rede social e solidária, que abrangeu crianças do primeiro e segundo escalão de rendimentos da comparticipação familiar, tendo por objetivo a melhoria das condições de apoio à natalidade, da conciliação entre vida pessoal, familiar e profissional, e representa também uma medida relevante para mitigar a transmissão intergeracional de desvantagens socioeconómicas e combater a pobreza. E por isso, em 2022, iniciou-se uma nova fase desta medida, que ampliou progressivamente a gratuitidade da frequência das creches, do sistema de cooperação e das AMAs às crianças nascidas desde 1 de setembro de 2021, inclusive, sendo que todos os anos será incluído mais um ano de creche até que se atinjam todas as crianças da rede social e solidária. E em 2023, tal como estava previsto desde o início, iniciou-se uma nova fase junto ao setor privado, alargando a medida, mais uma vez progressivamente, com diálogo com o setor, sempre que a capacidade de resposta da rede social esteja esgotada. Esta medida irá alargar a cobertura, terá efeitos positivos na redução dos encargos das famílias e reforçará o nosso compromisso de apoio aos jovens e às famílias e, por isso, ainda recentemente, no Orçamento de Estado, se traduziu em números esta prioridade, tendo sido reforçado com 60 milhões de euros face ao ano anterior.
Recordo que em setembro de 2022 já tínhamos mais de 37 mil crianças a beneficiar desta medida e, no final do ano, como hoje aqui disse a Sra. Ministra, mais de 47 mil, o que demonstra o impacto que tem na vida das pessoas numa altura de maiores dificuldades para as famílias. E por isso, a redução das desigualdades, o combate à pobreza são estratégias e prioridades para o Partido Socialista, pelo que não é de sumenos olharmos para os apoios às famílias e perceber que estes aumentaram 70% de 2015 até este ano. Para terminar, Sra. Ministra, até porque já estou a esgotar o meu tempo, sabemos que é preciso melhorar a cobertura da rede social de creches e de AMAs e, por isso, o Governo está a dar prioridade a investimentos nas respostas sociais, quer através do PRR, quer do PARES 2.0, e por isso perguntaria se, com o alargamento do sistema de cooperação das vagas no setor privado e com os contratos de cooperação que têm vindo a ser assinados, se iremos conseguir mitigar este problema estrutural de equipamentos e acesso, e se podemos continuar a contar com uma visão de reforço do nosso Estado Social para a melhoria da nossa vida coletiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mara Leirinha Coelho. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado Hugo Maravilha, também com 5 minutos de intervenção. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, Sra. Presidente, senhores colegas deputados. Ouvimos a Sra. Ministra e ouvimos aqui a colega do Partido Socialista e ficamos convencidos, ou quem está a ouvir pode estar convencido, que esta aplicação da medida da gratuitidade das creches está a correr muito bem. Mas a Sra. Ministra saberá, e farei questão de o referir aqui, que não está a correr nada bem, sobretudo no que diz respeito ao alargamento da rede privada. Portanto, a medida da gratuitidade das creches foi criada com o objetivo de criar condições para que as famílias possam ter filhos, os filhos que desejam, e permitindo-lhes desenvolver os projetos de vida com maior qualidade, conciliando o trabalho e a vida familiar e pessoal. Portanto, a Sra. Ministra também já o disse aqui. Como existem cerca de 250 mil crianças com idade de frequentar uma creche e apenas 90.484 lugares nas creches da rede social, decidiu o Governo, e bem, alargar a medida da gratuitidade a cerca de 27 mil vagas da rede privada nas mesmas condições contratuais para ajudar a reduzir o déficit da capacidade de resposta. Mesmo assim, temos apenas uma cobertura de 48% das crianças. Contudo, o Governo publica um despacho 14.837-E de 2022 que determina que as famílias só têm direito a uma vaga gratuita numa creche privada da Bolsa Aderente se não houver uma única vaga nas creches da rede solidária do concelho inteiro, independentemente da distância. E aqui chegados, Sra. Ministra, urge perguntar como é que se tenta conciliar o trabalho e a vida familiar das famílias quando se obriga a aceitar uma vaga na creche da rede social dentro do seu concelho de residência ou trabalho, mesmo que essa vaga fique a 10, a 20, a 30, a 40 quilómetros de distância de casa ou do trabalho. Mesmo que ao lado de casa haja uma vaga na rede privada que tenha aderido à Bolsa de creches gratuitas. E mesmo sabendo que o Governo pagará exatamente o mesmo à rede privada ou à rede solidária. Portanto, esta será a primeira questão que eu queria ver esclarecido. Porque é que se fala de concelhos, porque é que não se fala, por exemplo, de freguesias, qual foi o critério de falarmos dentro do mesmo concelho e não da freguesia. Portanto, este seria o primeiro conjunto de questões. Por outro lado, desde que o Governo anunciou em agosto de 2022 o alargamento desta medida à rede privada em janeiro de 2023, teve 4 meses para preparar este processo. Como é que o Governo chega a 1 de janeiro de 2023 e ainda não sabe onde e quantas vagas disponíveis há realmente nas creches do setor social e do setor privado? Como bem sabe, o Governo publicou uma lista de vagas disponíveis na rede social que não corresponde às vagas que existem na realidade, em todos os concelhos do país. Como tem vindo, aliás, a ser demonstrado pelas próprias famílias
e pela própria comunicação social. Portanto, ainda há dias víamos uma reportagem de uma senhora no distrito de Aveiro, onde a Segurança Social diz haver 46 instituições de solidariedade social com vaga no berçário, e a senhora, nessa reportagem televisiva, não conseguiu encontrar uma única vaga. E, portanto, aqui a pergunta concreta que lhe faço é se é verdade ou não que está a haver este problema de se conseguir consolidar e concretizar o número de vagas no setor social e no setor privado. Eu tinha aqui, e só para lhe demonstrar que realmente este processo de consolidação da gratuitidade das creches está longe de correr bem, eu tinha aqui um conjunto, e depois posso-lhe mostrar, de 20 questões, de 20 esclarecimentos, portanto, o que prova que realmente as coisas não estão a correr bem, e a Sra. Ministra tem que o reconhecer aqui, mas terei aqui mais uma ou duas que eu entendo que são relevantes para lhe fazer, nomeadamente esta, se a ativação da gratuidade é válida apenas por um ano letivo, ou seja, uma vez ativa a creche aderente, pode aceitar crianças para o próximo ano letivo de forma gratuita, ou se é feita uma nova aferição das vagas do setor social no próximo ano letivo. Uma outra questão, se as creches aderentes podem aceitar crianças que residam noutros concelhos, e isto porque, às vezes por questões práticas e de suporte familiar, pode haver situações em que dê mais, seja do ponto de vista da deslocação, seja mais vantajoso às famílias colocarem-nos noutro concelho, portanto, era saber esse esclarecimento. Teria muitas mais, já não terei muito mais tempo, vou tentar aqui fazer uma última questão. Haverá crianças abrangidas pela gratuitidade que ao longo do ano passam do berçário para a sala de aquisição da marcha. E a primeira pergunta que eu lhe faço é se a creche aderente não tiver vagas gratuitas na sala de aquisição de marcha, por determinação da Segurança Social, como é que a creche vai assegurar a continuidade da gratuidade a essa criança na aquisição de marcha? E como é que a creche comunica à Segurança Social essa passagem de forma a libertar novamente a vaga gratuita no berçário? Portanto, como lhe disse, tinha aqui mais 20 questões para lhe fazer, não terei tempo, ficará para outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Maravilha. Agora é o Sr. Deputado Jorge Galveias, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Mais uma vez, Sra. Ministra, Sra. Presidente, colegas e colegas deputados, em primeiro lugar gostaria de recordar o nosso encontro no último sábado em Fátima, na tomada de posse dos novos órgãos da CNIS. Ouvi com muita atenção todas as intervenções, mas de forma mais atenta a intervenção da Sra. Ministra. A Sra. Ministra diz que mente quem afirme e difunde a informação que em Portugal há quase 4,5 milhões de pobres. Eu certamente era um dos visados nessa afirmação. Não sou só eu que digo, a comunicação social dilo também. A Sra. Ministra diz que este número é menos de metade, graças aos apoios sociais dados pelo Estado. Mas, Sra. Ministra, em que situação se encontram as pessoas que beneficiam desses apoios sociais atribuídos pelo Estado? Pobreza. E se ficamos a saber que, infelizmente, 1,9 milhões continuam pobres, ou seja, 20% da população. Mas a grande novidade foi ouvir a Sra. Ministra dizer que a gratuitidade das creches era uma das mais revolucionárias medidas para acabar com a pobreza em Portugal. A primeira pergunta que lhe faço é como e em que estudos económicos se baseia para sustentar essa afirmação. As famílias não pagam creches, mas vão continuar a não ter dinheiro para a comida e para a saúde. Mas o mais interessante me foi dado a ver, Sra. Ministra, foi a senhora substituir o cravo vermelho de abril por um novo símbolo, as creches gratuitas. Uma nota que nos deve fazer refletir sobre a ausência de deputados do Partido Socialista e dos seus parceiros de geringonça, assim como da Iniciativa Liberal, na tomada de posse dos órgãos sociais da CNIS. A ausência que significa falta de gratidão pelo setor social, um dos mais importantes no combate à pobreza em Portugal. Numa coisa concordo plenamente com a Sra. Ministra. As promessas feitas em abril ainda não se realizaram.
mas não se realizaram por várias razões. O Partido Socialista e as suas 3 bancarrotas, uma geringonça, um governo que mais parece um autêntico Big Brother, onde todas as semanas sai um concorrente e o outro é salvo pela voz do Dr. António Costa. Estas medidas vêm 3 anos atrasadas. As famílias portuguesas gostariam de saber o porquê do Partido Socialista ter chumbado a proposta de gratuitidade das creches para todas as crianças apresentadas pelo deputado único do Chega, André Ventura, na anterior legislatura. Chumbo do PS e abstenção do PC, Bloco de Esquerda e IEL. Estamos a falar de janeiro de 2020. Sabemos que em breve outras propostas do Chega copiadas e aprovadas, pelo Chega, serão aprovadas pelo PS, mas infelizmente continuamos a assistir a isso. Eu deixo-lhe a proposta feita pelo Chega em janeiro de 2020. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. De novo, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não posso deixar de começar esta intervenção dizendo ao Sr. Deputado Hugo Maravilha que aquelas questões que coloca relativamente ao facto de haver famílias que têm uma creche privada eventualmente à porta de casa e terem que fazer uma deslocação de 10, 15 km, 20 km dentro do mesmo concelho, isso resulta do facto de existir um mecanismo de precedência na lei que prevê que só quando se esgotam as vagas do setor protocolado é possível, percebo, mas já por isso a Iniciativa Liberal, em devido tempo, apresentou uma proposta no sentido que essa precedência não existisse, e eu creio recordar que o PSD fez também uma iniciativa nessa altura e não falou de que não existisse essa precedência. Portanto, teria tido uma boa oportunidade na altura de propor um mecanismo igual àquele que a Iniciativa Liberal propôs, que é essa precedência não existir. Eu já lá vou porque tenho dificuldade, de facto, em entendê-la. Eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra, porque isso não ficou claro para mim, eu percebi que existem neste momento 47 mil pessoas a beneficiar, 47 mil crianças a beneficiar da medida de gratuitidade, havendo uma parte delas que são as do primeiro e segundo escalão e, portanto, independentemente da idade, e depois um outro contingente que beneficia dessa medida por ter nascido a partir de setembro de 2021. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, qual é a dimensão desse contingente? Portanto, quantas crianças neste momento elegíveis porque nasceram depois de setembro de 2021 estão abrangidas por esta medida nesta altura. E, ao contrário, face ao universo das crianças elegíveis, portanto, daquelas que nasceram depois de setembro de 2021, quantas não têm ainda solução, não estão a beneficiar dessa solução. Depois a Sra. Ministra também referiu que havia já 106 creches que, percebi eu, privadas teriam o processo completo nesta altura, portanto estariam validadas para poderem prestar este serviço às famílias. Eu gostava de perguntar quantas se candidataram e, portanto, qual é neste momento o estado geral do processo, quantas se candidataram. Sabemos que 106 estão validadas, quantas é que ainda estão à espera de uma análise da sua situação. E depois, eu tenho aqui uma questão. Eu continuo com muita dificuldade, Sra. Ministra, e por isso nós, na altura, apresentamos essa iniciativa legislativa que eliminava esse fator de precedência do setor social da área protocolada e deixávamos a escolha às famílias, que pudessem, portanto, se houvesse oferta de creches privadas, que pudessem escolher a creche privada e que não tivessem que escolher obrigatoriamente, precedentemente, uma creche do setor social. Isto porque eu tenho dificuldade em entender que, sendo o custo o mesmo, a Sra. Ministra referiu aí que isto não é para ter lucro, mas olhando ao custo, nós tivemos a manifestação das creches privadas que estariam disponíveis para fazer exatamente o mesmo custo ao Estado que o setor social faria. E, portanto, eu não consigo compreender, Sra. Ministra, como é que, de facto, nos cenários em que existe uma creche privada
avaliada, auditada, cumprindo todos os critérios necessários, existindo uma creche ao lado da casa, da família da criança, como é que se pode impor, não havendo nenhum custo adicional para o Estado, como é que se pode impor que tenha a família que ir para uma creche do setor social, do protocolo, que possa estar a 15, 20 km de distância? Não consigo. Eu não consigo perceber como é que a senhora Ministra, o seu Ministério, a sua equipa, podem achar que, estando em Lisboa, devem substituir-se a uma decisão que, se olharmos para o custo, é exatamente igual. Porque é que a senhora acha que pode decidir pela família? Porque é que não abre a possibilidade, sendo o custo mesmo, volto a dizer, sendo as creches privadas auditadas, sendo validadas na prestação do seu serviço, como é que é possível que alguém em Lisboa decida que em Bragança, uma família que tem uma solução à porta de casa, tenha que deslocar-se 15 ou 20 km para uma solução imposta pelo Estado? Não consigo perceber, sim, porque há uma precedência, portanto, sim, a menos que o financiamento da medida do setor social não esteja a ser feito por criança, esteja a ser feito por outro critério qualquer. E, portanto, eu queria que a Sra. Ministra também pudesse esclarecer exatamente qual é o critério que está aqui em causa, porque senão eu não consigo perceber essa determinação a partir de Lisboa de uma solução que poderia ser muito mais eficiente para as famílias e não causaria nenhum custo adicional para o Estado. E isso tem a ver, de facto, com a questão de que falamos aqui já, que é, se houver uma vaga no Conselho numa IPSS, não se pode ir para uma solução privada enquanto essa vaga não estiver ocupada. E, portanto, basicamente, Sra. Ministra, eram estas perguntas para as quais eu pedia a sua resposta, porque me parecem muito importantes para percebermos a medida, e gostaria de dizer que a Iniciativa Liberal tem a sua visão, mas não se demite do escrutínio que tem o direito de fazer, como força eleita pelos portugueses, do escrutínio da ação do Governo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP, com o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente, que cumprimento também os Srs. Deputados, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Eu, em primeiro lugar, gostava de salientar a posição do princípio do PCP relativamente às creches e já agora outros equipamentos, no sentido de que o Estado deve ser o primeiro responsável justamente por uma rede pública que assegure esta resposta, ou estas respostas. Sem embargo, de considerarmos a necessidade do apoio a soluções, designadamente ou especialmente na rede social e solidária. E, nesse sentido, eu gostaria de colocar aqui, no essencial, duas questões, no sentido de que a Sra. Ministra nos ajude a refletir, e a primeira das quais tem a ver com a formação do chamado preço técnico, isto é, o valor pelo qual o Estado está a ressarcir as instituições, se não me engano, 460 € por mês, e perguntar concretamente que estudos é que foram feitos para chegar a este valor, que critérios objetivos é que foram estabelecidos, que garantias é que este preço técnico cobre os custos efetivos, ou se há ou não situações em que, em função deste ou daquela variável, esse preço técnico pode até ser superior aos custos reais da instituição. E estas questões aplicam-se de igual modo ao preço técnico, que eu suponho que é idêntico, que há de ser pago às entidades privadas, às creches privadas, que se posicionam para, digamos, oferecer vagas para, digamos, lugares de creches gratuita. E terminaria este capítulo questionando-me acerca
de queixas que já têm vindo a público, nomeadamente por entidades representativas das IPSS, enfim, da rede social e solidária, no sentido de que, face aos aumentos dos custos, nomeadamente com a energia e outros, este valor técnico é já insuficiente. Enfim, não tem condições para aferir se é assim ou se não. O que gostaria de saber é se a senhora Ministra foi já questionada sobre esta matéria e que resposta é que tem para lhe dar. A segunda pergunta tem a ver justamente com a aplicação do preço técnico ao setor privado. Ora, sabendo que há creches privadas que hoje estão a praticar pressários em valor inferior, mensalidades, melhor dizendo, em valores inferiores ao preço técnico de que vão oferir, a pergunta que eu lhe faço é se há ou não o risco de uma indução, de um aumento artificial das mensalidades para as famílias que não são abrangidas pelo apoio à creche gratuita, porque há, manifestamente, designadamente aquelas que não estão no primeiro e segundo escalão. E se isto induz ou não efeitos negativos na vida das famílias e até, porventura, a indução de um mecanismo de nova seleção, acabando por excluir crianças da rede mesmo da rede privada. Enfim, não tenho conclusões definitivas sobre esta matéria, são apenas alguns tópicos de reflexão que eu gostaria de trazer a este debate, na expectativa de que a senhora Ministra nos possa fornecer elementos que nos ajudem a chegar a conclusões. E disse, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. E agora, para terminar esta ronda de intervenções, temos, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Moura Soeiro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. O Bloco de Esquerda valoriza o aumento do abono de família e a política de creche. Nós batemos pela gratuitidade das creches e batemos também para que o direito à creche fosse garantido através da provisão pública e de uma rede pública de creches que é preciso começar a construir. É evidente que, na ausência de respostas públicas, o que deve prevalecer é o direito à creche das crianças e, portanto, de forma supletiva, deve-se recorrer, quando não existe a resposta pública, às creches privadas, mas o desafio que o Estado Social tem é o desafio de garantir o acesso a uma rede pública de creches e de incluir as creches na lei de bases do sistema educativo como parte do direito à educação. Nós entendemos, por isso, que, para além do investimento no aumento das vagas disponíveis, é preciso acabar com o monopólio, com o regime de monopólio do setor privado não lucrativo na provisão de creches financiadas pelo Estado. Não compreendemos porque é que a Segurança Social não pode financiar creches que sejam de provisão pública, designadamente das autarquias, das juntas de freguesia. Não compreendemos porque é que não pode haver uma rede pública de creche designadamente integrada com as instituições escolares que existem e aproveitando até, em algumas cidades, espaços nas escolas públicas que poderiam acolher essas creches e outros espaços. E entendemos e não compreendemos a resistência ideológica do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, relativamente às propostas que têm sucessivamente vindo a ser apresentadas e reprovadas para a criação de uma rede pública de creches. Queria também falar-lhe, Sra. Ministra, da questão de uma dimensão particular das creches, que são as creches familiares, as amas de creche familiar. Nós tivemos a oportunidade já de debater o assunto com a Sra. Secretária de Estado. O Bloco de Esquerda chamou o Governo quando se colocou a questão de saber como é que iam ser remuneradas as amas e como é que ia ser garantida, compatibilizada a gratuitidade da creche com a função das amas, designadamente das amas da Segurança Social, mas também das amas que trabalham intermediadas por IPSS, ou seja, que trabalham para IPSS, mas que garantem um serviço que passou a ser comparticipado a 100% pelo Estado. Foi assinada no dia 12 de dezembro uma adenda
uma adenda que resultou, creio eu, da pressão e também da luta e da chamada de atenção que as AMAs fizeram, designadamente por via da Associação das Profissionais em Regime de AMA, e que aponta para o aumento dos salários. As AMAs recebem salários muito baixos, e para uma regularização contratual das AMAs das IPSS. É preciso lembrar que nós regularizamos cerca de 270 AMAs que trabalhavam para a Segurança Social e que passaram a ver reconhecido o seu vínculo, a ver regularizado o falso recibo verde que tinham e a poder beneficiar, a poder ser enquadradas legalmente com um contrato de trabalho em funções públicas, mas as AMAs das IPSS que trabalham para instituições que prestam esse serviço às famílias porque o Estado o financia, continuam numa situação de ilegalidade a recorrer a falsos recibos verdes. E nós sabemos que são falsos recibos verdes porque foi o próprio Estado a dizer que a função das AMAs não é uma função de trabalho independente e a regularizar esses vínculos. Ora, essa adenda que foi assinada com os representantes do setor social no dia 12 de dezembro de 2022 determina que as entidades representativas se comprometem a promover a adesão das suas associadas a estes princípios, ou seja, ao aumento salarial e à regularização dos vínculos. As informações que nós temos é que em muitas IPSS, as direções das IPSS estão a comunicar às AMAs que não vão cumprir o aumento agora, que se esperaria começasse a ser pago em fevereiro com retroativos a janeiro. Outras dizem que vão fazer um aumento, mas não nos valores que estão acordados na dita adenda e, portanto, ficamos na dúvida sobre qual é o efeito real deste protocolo. E queríamos saber se a Sra. Ministra também tem estas informações. Elas chegaram ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não sei se chegaram ao Governo, mas seria uma grande exceção se no primeiro dia em que se pretende que o protocolo surta efeito, e portanto em fevereiro, se as AMAs não vissem os seus vencimentos aumentados, como lhes foi... Enfim, como lhes foi dito que aconteceria, e aqui no Parlamento também foi dito, e portanto estamos muito preocupados com isso e queríamos saber qual é o acompanhamento que têm feito e que garantias é que podem dar às AMAs. Finalmente, o que nos surpreendeu muito é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que também tem AMAs, auto-excluiu-se desta adenda. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a informação que nós temos, a Sra. Ministra, estou a terminar, terá a oportunidade de esclarecer, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa comunicou às AMAs, são dezenas de AMAs que trabalham para a Santa Casa da Misericórdia e que não foram abrangidas pelo PREVPAP, continuando por isso a falsos recibos verdes, e foi-lhes comunicado que a Santa Casa não era subscritora deste protocolo, dos acordos de cooperação, não era abrangida por este protocolo que foi assinado, por esta adenda ao protocolo, não fazia parte do âmbito desta adenda e que, portanto, estas normas, quer de regularização, quer de aumento salarial, não se iam aplicar às AMAs da Santa Casa. E isto foi o que foi comunicado às AMAs. Se não é assim, era importante que a Ministra, que ainda por cima tem a tutela da Santa Casa, pudesse fazer com que a Santa Casa mudasse a sua posição e garantisse que vai pagar os salários devidos e vai regularizar as situações de falsos recibos verdes a estas profissionais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. E agora, para uma resposta conjunta aos grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Ministra, 30 minutos, que foi também ao mesmo tempo concedido aos respectivos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Rui Rocha, nada. Okay, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Procurando responder às perguntas que me foram feitas e pedindo desculpa se não conseguir, se não tiver conseguido identificar todas, mas também cá estarei para algum esclarecimento que falte. Começando pela senhora, desculpem, começando pela senhora deputada Mara Lagriminha e também com a sinalização que fez e a preocupação que fez, nomeadamente quanto à importância, e aqui subscrevo na íntegra, quanto à importância desta medida da gratuitidade das creches como uma medida transformadora, que tem sido implementada de uma forma faseada, progressiva, naturalmente, como qualquer medida desta dimensão, que é uma medida com uma grande dimensão do ponto de vista também de investimento e de mobilização de recursos públicos, mas também, como disse, e subscrevo na íntegra, de que é uma medida, de facto, também concretizadora de um Estado social, num contexto em que é evidente, acho que cada vez mais para todos nós, que só há verdadeira liberdade quando temos um Estado social forte, dinâmico e com capacidade de intervenção, nomeadamente nas áreas em que são críticas estruturalmente na construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, com
como é o caso desta medida, que eu percebi que o Chega questiona, nomeadamente, a sua legitimidade como instrumento de combate à pobreza, mas ela é reconhecida, aliás, internacionalmente como uma medida determinante, precisamente, no combate à pobreza e na promoção de criação de iguais oportunidades para todas as crianças, independentemente das condições socioeconómicas dos pais. A senhora deputada perguntou, nomeadamente, qual é a nossa previsão de alargamento desta medida e capacidade de aumentar a capacidade de resposta por parte da rede que existe, seja através da rede social e solidária, seja através da capacidade também de alargamento também aqui às creches do setor privado. Eu aproveito e, pegando também, ligando à pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado Maravilha, que referiu aqui uma taxa de cobertura que eu penso que se estava a referir à taxa de cobertura em 2015, quando terminou o anterior Governo, porque aí sim a taxa de cobertura era de 47,2%. Neste momento, a taxa de cobertura mais recente que temos relativamente a 2021, a taxa já apurada, é de 53% de taxa de cobertura. Houve, de facto, uma evolução, mas temos que, claramente, continuar a fazer este investimento no alargamento da capacidade de resposta. Já agora, também só contextualizar em termos internacionais o que é que isto significa. Nós estamos em 8º lugar do ponto de vista de ranking internacional de taxa de cobertura. Aliás, na apresentação que foi distribuída, têm um gráfico que mostra as taxas de cobertura existentes em cada um dos países da União Europeia, em que Portugal, desculpem, é o 7º país da União Europeia em termos de taxa de cobertura e com uma capacidade instalada de 120 mil lugares. Senhora Deputada, e respondendo à preocupação que sinalizou de alargamento da capacidade de resposta, aquilo que nós temos feito é mobilizar PRR, neste caso lançámos já vários avisos do PRR e do PARS, para alargar a capacidade de resposta. PARS, como sabem, é financiado através de jogos sociais, portanto, verbas 100% nacionais, através da mobilização também do PRR, também mobilizando, portanto, aqui o Plano de Recuperação e Resiliência também para o investimento e alargamento da rede de creche. Lançámos 2 primeiros avisos, seja PARS, seja PRR, como disse há pouco, que já têm cerca de 6.200 lugares aprovados, estes já estão aprovados, e lançámos também um aviso agora específico PRR, muito direcionado para conversão de espaços existentes em creche, precisamente para eliminar aqui o tempo associado, muitas vezes, à construção. Aqui o que nós previmos pela primeira vez foi a possibilidade de conversão de espaços, por exemplo, de salas de pré-escolar, que já estão preparadas para a utilização por parte de crianças, para, de uma forma rápida, serem convertidos em espaços de creche. No âmbito deste aviso especial que lançámos, é um aviso especial porque não só permite a reconversão de espaços, como também tem um processo de licenciamento muito simples, uma vez que já eram espaços destinados a crianças e, portanto, tem aqui um processo muito simples de adaptação e de conversão em lugares de creche e tivemos 7.891 lugares apresentados a candidaturas agora, que estão em fase de análise, mas, portanto, temos aqui uma grande dinâmica também do ponto de vista de novos lugares que estão a surgir em todo o país. O Sr. Deputado Hugo Maravilha há pouco também salientou a preocupação que sente pelo facto de, em 4 meses, a medida não estar implementada e não abranger o universo total das crianças. Eu posso lhe dizer que a pena que eu tenho é, Sr. Deputado, nunca ter sido concretizada por governos anteriores que nunca assumiram isto como prioridade. Nós assumimos isto como uma prioridade e é isso que estamos a fazer. Em 4 meses, estarmos a abranger 47 mil crianças, penso que mostra bem a grande capacidade de resposta que tem havido.
Dito isto, o Sr. Deputado dizia se tudo corre bem. Naturalmente, estamos numa fase de implementação de uma medida nova, estamos permanentemente a tentar ter leitura de terreno, procurar estar sempre com canais abertos, por isso, aliás, a Segurança Social tem um espaço dedicado a à gratuidade das creches, com um e-mail dedicado, estando permanentemente a procurar também informar quer os pais, quer as várias creches que têm colocado questões. Naturalmente, é um programa que se está a implementar de uma forma faseada, é um programa de um investimento enorme do ponto de vista de mobilização de recursos, seja de recursos financeiros para a sua operacionalização, seja em termos de recursos técnicos até para a sua operacionalização. Aliás, só tem sido possível graças a uma capacidade extraordinária de todos os que têm acreditado nesta medida para a concretizar, e é isso, aliás, que permite que tenhamos neste momento já mais de 47 mil crianças abrangidas. Como sabe, desde o início assumimos que o nosso objetivo, num primeiro momento, era o que tínhamos estimado no primeiro momento era cerca de 40 mil crianças no primeiro ano, portanto 2022, ultrapassamos as 47 mil em dezembro. No segundo ano, 2023, as previsões que temos é de chegarmos a cerca de 70 mil crianças no segundo momento e com o horizonte de chegarmos a 100 mil crianças com a medida em velocidade de cruzeiro implementada, portanto, 2024. Portanto, assumimos sempre, desde o início, que era uma medida para ser implementada de forma faseada, é isso que temos estado a fazer para procurar que ela seja operacionalizada da melhor forma e priorizando também as situações mais críticas e, por isso, também as crianças do primeiro e segundo escalão têm, independentemente de terem nascido, podem ter nascido antes de 1 de setembro de 2021 e são também abrangidas porque assumimos como uma medida política também de inclusão e, portanto, aqui com essa discriminação positiva, precisamente para também chegar a estas crianças. Depois, o Sr. Deputado, desculpem, só para garantir que tenho aqui as folhas certas. Sr. Deputado Jorge Calveias, uma das questões que aqui trouxe à colação, embora não seja hoje o tema da discussão, mas com muito gosto a esclareço, foi, mais uma vez, a questão de se afirmar que há 4,4 milhões de pessoas em Portugal que estão em risco de pobreza. Sr. Deputado, aquilo que eu tenho informado, não sou só eu, é o INE, que tem divulgado de uma forma evidente, é que estes 4,4 milhões de pessoas são as pessoas que estão em risco de pobreza se não contabilizarmos as transferências sociais. Significa, o Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, o Sr. Deputado está a dizer que os 2,2 milhões de pensionistas que existem em Portugal não têm direito à pensão que recebem. Porque é essa a conclusão que eu posso chegar, porque o Sr. Deputado diz que isto é se retirarmos as transferências da Segurança Social. Mas há transferências da Segurança Social que são naturalmente um direito da pessoa por toda a sua vida contributiva. São um direito. Isto não é nenhuma caridade que se faz a ninguém. É um direito que as pessoas têm à sua pensão. Sr. Deputado, o que eu estou a dizer é que o Sr. Deputado está a dizer que todos os pensionistas em Portugal são pobres. E que não têm direito a uma pensão pelo seu trabalho desenvolvido e pela forma como contribuíram durante toda a sua vida para a Segurança Social. Portanto, eu acho que há aqui um equívoco de percepção. Sr. Deputado, dito isto, e como sabe, por ser, aliás, esta uma das grandes prioridades que nós assumimos desde o início como foco do nosso investimento, foi exatamente o combate às desigualdades. E foi o reforço de capacidade de implementação, de mobilização de recursos do Estado Social para responder e contrariar e combater as desigualdades. Por isso, aliás, aprovámos uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, com intervenção transversal em várias áreas, que vai desde o investimento nas crianças, vai desde a Agenda do Trabalho Digno, que é crítica e que está aqui em discussão na Assembleia da República, vai desde o aumento e o reforço das várias prestações de combate às desigualdades e de resposta às pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, porque penso que estamos todos no mesmo barco.
em considerar que um Estado Social também é um Estado Social que tem que saber responder e responder às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente nas várias fases da vida. E é, aliás, isso que nos tem mobilizado. E reitero, como disse com orgulho no sábado passado, que a implementação da gratuidade das creches é um instrumento poderoso na concretização dos valores de Abril. Subscrevo, reitero e reafirmo. Por acreditar que é mesmo um instrumento determinante para promover igualdade de oportunidades, não só para as crianças de bem. Nem sei o que são as pessoas de bem, porque se há medidas que estamos a implementar, são as medidas que são medidas transversais para qualquer pessoa que viva em Portugal. Senhor Deputado, e agradeço, aliás, ter-me partilhado a medida que o Chega apresentou em 2020, que a medida, leio, que o Sr. Deputado me acabou de apresentar, o Governo procederá ao levantamento das necessidades existentes ao nível da resposta social. Sr. Deputado, o que nós estamos a fazer não é levantamento. Nós estamos a concretizar a gratuidade das creches para todas as crianças que estão em Portugal, procurando, como lhe disse, de uma forma faseada, garantir que conseguimos operacionalizar esta medida o melhor possível e, por isso estamos a fazer aqui com algumas etapas que precisamos até para conseguir concretizar esta medida. Sr. Deputado, posso ler o número 2. O senhor, no número 2, dizia, perante o levantamento, o Governo, e verificando-se que não é possível encontrar resposta no setor público, era esta a proposta que aqui tinha, que me entregou, o Governo promoverá o apoio às famílias no suporte ao custo das mensalidades no setor privado. Sr. Deputado, o apoio às famílias das crianças que estão em creche já existe há muitos anos. Há muitos anos que existe um programa com uma rede de cooperação entre a Segurança Social e os 100 mil lugares que existem, no total de 120 mil, nos 100 mil lugares que existem na rede social e solidária, precisamente tem sido um apoio com participação de parte dos custos das famílias. Esta medida é completamente diferente, esta é uma medida de gratuitidade, precisamente para garantir que se retira da equação dos custos das famílias exatamente o custo com a creche. Naturalmente, reitero, é uma medida progressiva, faseada, estamos a procurar implementá-la da melhor forma e, portanto, também peço aqui toda a colaboração, como tem, aliás, existido, e a compreensão por parte de todos. Estamos a tentar fazer da melhor forma e é nesse sentido, aliás, que estamos a dar mais um passo com a EP, que passará a estar disponível na próxima semana, num primeiro momento com informação, num segundo momento com a possibilidade de reserva, precisamente para também simplificar o processo e conseguirmos chegar ao maior número de crianças possível. O nosso objetivo é chegar ao maior número de crianças possível, de uma forma transparente, de uma forma priorizando as situações que precisam de uma priorização de forma diferente e tratando também as situações de forma diferente quando elas são diferentes. Senhor Deputado Rui Rocha perguntou-me alguma preocupação para perceber porque é que temos uma forma de tratamento preferencial e começámos por fazer esta implementação da medida com a rede do setor social e solidário. Sr. Deputado, de facto, historicamente, a Segurança Social tem uma rede de cooperação com o setor social e solidário, com quem tem estabelecido desde décadas a forma de responder do ponto de vista de estrutural às necessidades sociais, seja a infância, seja as pessoas mais velhas, seja as pessoas com deficiência. E os números, aliás, são evidentes, Sr. Deputado. Num universo de 120 mil lugares em creches, 100 mil são da rede social e solidária. E, portanto, é evidente que para conseguir uma implementação que conseguisse chegar a um maior número de crianças logo no primeiro momento, é evidente que, tendo uma rede de cooperação que tem 100 mil lugares com os quais a Segurança Social, aliás, trabalha há décadas e com os quais tem a identificação exatamente das vagas que existem
e de todas as informações sobre estas creches, é muito mais fácil a sua operacionalização em termos de montagem deste programa. Dito isto, e também porque o Sr. Deputado também questionou, há outro fator também determinante na própria implementação da gratuidade das creches. É que, com o setor social e solidário, a Segurança Social tem já protocolos relativamente aos quais a Segurança Social já assegurava uma parte do custo de financiamento destas creches. E, portanto, o que a Segurança Social neste momento está a fazer é pagar o diferencial para os 460 do custo por medida. Isto faz toda a diferença na operacionalização de uma medida. É entre pagar de base 460 € por cada criança ou aproveitar toda a rede que existe, relativamente à qual a Segurança Social já pagava uma parte do custo associado à resposta, passando a pagar o diferencial para os 460. Isto é toda uma diferença, como pode imaginar, Sr. Deputado, na operacionalização, e acho que toda a gente percebe também na própria forma como estamos a implementar esta medida. Aquilo que procurámos fazer, Sr. Deputado, penso que há pouco não esclareci, Sr. Deputado, o maravilha foi também que houvesse critérios objetivos na definição da forma como esta medida é implementada, nomeadamente em termos de distribuição geográfica. Portanto, aqui a opção foi por concelho, haver uma leitura das vagas por concelho e também depois a disponibilização e a associação da criança em função do concelho. Por outro lado, também, Sr. Deputado Alfredo Maia colocou aqui algumas questões sobre a forma como foi calculado o valor do custo técnico da resposta. Nós procurámos que isto fosse feita uma avaliação, quer por parte do Instituto de Segurança Social, com base no histórico das contas apresentadas pelas instituições do setor social, dos custos imputados às respostas creche, e por outro lado também com uma avaliação que foi feita em várias zonas do país, para termos amostragens diferentes em várias zonas do país, em função dos custos técnicos da resposta, porque nós sabemos também que eles são variáveis. Para a definição destes custos técnicos das respostas, recorremos também a critérios objetivos, que incluem desde logo o quadro pessoal, portanto também a identificação exatamente dos salários associados aos quadros de pessoal que, por lei, as creches têm que ter, mas também outros 3 fatores que nós quisemos, aqui sim, impor como requisito e obrigação de cumprimento por parte de todas as creches que fazem parte do programa. Por um lado, quanto aos serviços incluídos, e portanto nós quisemos garantir que não há outros custos acrescidos que são imputados às famílias, que podiam ser depois elemento de discriminação de acesso à creche, e portanto quisemos garantir que não havia aqui instrumentos que depois pudessem ser dissuasores na transparência e no acesso em igualdade de condições a qualquer criança, nomeadamente custo na reserva da inscrição, ou seja, quisemos garantir que não havia outros custos que fossem imputados às famílias, também as refeições, ou seja, tipificámos exatamente todos os serviços que têm que estar incluídos para que depois não haja discriminação negativa das crianças em função de menos poder de rendimento por parte das famílias. Outra questão que introduzimos aqui foram requisitos objetivos na seleção das crianças para a entrada, para haver aqui também igualdade de acesso na seleção das crianças à entrada, que também impusemos às creches do setor privado que queiram aderir ao programa. Naturalmente, é uma opção, porque é uma medida de política pública e, portanto, foi uma opção que assumimos. E também porque impusemos aqui uma regra especial para garantir que crianças que estejam sinalizadas como estado em perigo sejam abrangidas por esta medida e tenham entrada obrigatória nas creches, mesmo que para isso tenham que ser criadas extra vagas para que estas crianças entrem. Portanto, isto foram critérios e requisitos que nos levaram também a depois calcular também o próprio custo, o preço técnico para a determinação do valor. Sr. Deputado José Soeiro, já estou aqui no meu limite de tempo, mas procurando também dizer-lhe que
esta medida concretiza exatamente uma opção ideológica, não é nenhuma resistência ideológica, é mesmo uma opção ideológica de acreditar que esta medida é transformadora do ponto de vista de criação de igualdade de oportunidades para todas as crianças. É nisso que estamos a trabalhar, é por isso também que o nosso objetivo é chegar às 100 mil crianças em 2024 e procurar também alargar a capacidade de resposta para chegar ao maior número de crianças possível. Optámos por começar com a rede protocolar que existe, porque é a forma também de operacionalização da medida de uma forma simples, mas também é uma forma racional de implementar uma medida, uma vez que nas vagas protocoladas com o setor social havia já uma parte do custo associado que já é suportado pela Segurança Social e, portanto, aqui é um complemento para garantir que se transformam numa oferta gratuita. Por outro lado, em relação às AMAs, o Sr. Deputado também sabe que temos acompanhado permanentemente a situação das AMAs, aliás, porque valorizamos muito o trabalho e o papel que estas AMAs têm, aliás, na resposta a muitas crianças. Na adenda, pela primeira vez, colocámos na adenda, com o setor social, colocámos 2 cláusulas para garantir que as instituições que fazem parte aderem a esta adenda e que, portanto, também têm uma atualização dos valores das comparticipações em 2023, têm contrapartidas do ponto de vista de responsabilidade para com os seus trabalhadores. Significa que nós incluímos na adenda, pela primeira vez, 2 normas relativamente à valorização dos trabalhadores e dos salários. Uma primeira norma transversal para todos os trabalhadores do setor social, das organizações que fazem parte das entidades subscritoras da adenda, para garantir que há uma valorização dos salários em linha com o que foi exatamente acordado em sede de concertação social. E, em segundo lugar, em relação às AMAs especificamente, para garantir aqui que há um aumento dos valores pagos às AMAs resultante da atualização que fizemos também com o setor social e que há aqui um movimento de integração também das AMAs como trabalhadoras com contratos de trabalho e com uma relação laboral estável. Dito isto, e porque me chamou a questão, trouxe à colação a questão da Santa Casa Misericordia de Lisboa, é uma situação que eu estou também a acompanhar, com orientações expressas que dei, no sentido também, apesar da Santa Casa, naturalmente, não é subscritora da adenda, porque não representa nenhuma instituição, e a adenda é assinada com os representantes dos parceiros do setor social e solidário, mas, naturalmente, a Santa Casa seguirá todas as opções que nós assumimos na adenda, tal como nós acompanharemos e a Segurança Social certamente fiscalizará o cumprimento das obrigações assumidas na adenda e, portanto, penso que mais uma vez aí também estamos de uma forma transversal a garantir que há uma correlação entre a nossa relação com os parceiros do setor social e a forma como a valorização dos trabalhadores do setor social é assumida. Acho que pela primeira vez, eu pensava que o senhor deputado ia elogiar, pela primeira vez temos tido 2 cláusulas dedicadas aos trabalhadores na adenda do setor social, que eu também acho que é um momento importante e marcante. Obrigada. Muito obrigada. Terminamos assim a audição da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a quem agradeço penhoradamente ter-nos trazido esclarecimentos sobre a aplicação da medida da gratuidade das creches. Cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado da Inclusão e agradecer às senhoras e senhores deputados os vossos contributos e a vossa presença. Muito obrigada.